Pois bem, iniciando o estudo de História da Igreja, no nosso material didático, estamos na página 118, vamos agora ao item 72 do nosso material didático. Vamos estudar sobre a guerra entre o papado e o Sacro Império Romano Germânico. Bom, então, em primeiro lugar, eu vou contextualizar para vocês o momento que nós estamos estudando, ok? Vamos estudar o ano 1177 da era cristã. E nesse período eu tenho explicado para vocês sobre o crescente poder do papado e a perseguição que ele fazia a igrejas como a nossa, que não batizava recém-nascido, tá ok? Então, o ano 1177, lembre-se que cerca de 100 anos antes, no ano 1073, teve aquela mudança que Gregório o Grande, ele conseguiu enfrentar os imperadores do Sacro Império Romano Germânico, e apesar dele ter morrido exilado, mas a determinação dele de colocar a Igreja Católica acima do imperador funcionou. E cerca de 100 anos depois, os conflitos continuam, mas os imperadores estão aos poucos diminuindo o seu confronto com o Papa, né? O que nós veremos agora é exatamente o imperador que é conhecido como Frederico Barba-Ruiva, e ele é o neto, ele é o bisneto, desculpe, daquele imperador Henrique IV, que ele foi excomungado pelo Papa Gregório VII, né? E agora o Henrique IV ele também está com problema de confronto com o Papa, mas que ele vai ser mais um que vai chegar um momento que ele vai se render ao poder papal, ok? Lembre-se também que nesse período que nós estamos estudando, estão ocorrendo guerras entre os católicos e os muçulmanos, as chamadas cruzadas ou guerras santas, tá bom? Nesse período também, nesse século que nós estamos estudando, século XII, né, ano 1177 é o século XII, que termina no ano 1200. Nós vimos como os anabatistas, eles cresceram mais. Vimos duas obras dos anabatistas, a obra A Lição Nobre, que nós lemos ela em sala de aula com vocês, e vimos também a obra deles, O que é o Anticristo, criticando a Igreja Católica. Vimos também a história de um padre que se converteu, chamado Pedro de Bruges, que se converteu no ano 1104, ou seja, já se passaram 73 anos desde a conversão dele, que ele se converteu. Os anabatistas viviam mais escondidos, eram pessoas simples. Ele começou a pregar pela Europa, acabou morto. Depois o discípulo dele também prosseguiu com a pregação, acabou também perseguido. Tá ok? Então vamos agora ao ano 1177. Eu comento o seguinte: os dois representantes do reino de Deus, o Papa e o Imperador, estavam em guerra. Bom, explicando por que representantes do reino de Deus, coloquei entre aspas, porque na interpretação dos católicos, o reino de Deus de Apocalipse capítulo 20 já estava acontecendo. E na verdade eles acreditam nisso até hoje. A grande tribulação já passou, tudo passou, nós estamos vivendo o reino de Deus. Eu comentei com vocês que ano passado eu estive em São Paulo debatendo com um reformado, né, calvinista, que ele acredita nisso. E o debate era sobre isso, se o milênio já está acontecendo. Eles acreditam nisso até hoje. Aquele reino que Jesus iria reinar sobre a terra e o diabo estaria preso, eles continuam pregando isso até hoje, acredite. O comentário prossegue. O imperador Frederico Barba-Ruiva fora excomungado no ano 1160, ou seja, há 17 anos, o bisneto daquele imperador que
Gregório VII confrontou, ele está agora confrontando o Papa também. Ele estava excomungado. E o Papa estava exilado. Ok? Então eu comento mais abaixo. Havia um cisma desde os dias do imperador Henrique IV, que elegeu o seu Papa Clemente III. Ou seja, nesse período ainda existem dois papas. O Papa do imperador e o Papa dos bispos. E o Papa dos bispos excluiu o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Frederico Barbarossa. O comentário prossegue. Após algumas batalhas, o imperador pediu ao Papa Alexandre III, que era o Papa dos bispos, né? Papa de 1159 a 1181, que encerrasse o cisma, ou seja, ele estava excluído. E isso era uma preocupação. O bisavô dele sofreu no Império revoltas porque o povo dizia que ele estava excomungado e sem a graça de Deus, então ele não tinha direito de governar. Essa era uma preocupação também, porque o Papa dizia, ó, eu vou deixar a tua alma no purgatório eternamente. Então isso preocupava a todos. Então ele propõe um encerramento do cisma. O imperador abandonou o seu Papa, que era Calixto III, e teve a sua excomunhão cancelada. Esse acordo ficou conhecido na história como Acordo de Veneza, ou ainda Paz de Veneza, e foi assinado no ano 1177, permitindo que o Papa retornasse a Roma após um exílio de 12 anos, porque o Papa tinha o seu exército também, mas o exército dele era pequeno, ele contava com o exército, né, dos reis para se proteger. O Sacro Império Romano Germânico era o maior exército, então como ele excluiu o imperador, ele pegou, fugiu, mas agora ele retorna. Eu coloquei aí para vocês uma pintura ilustrando o imperador Frederico Barbarossa submetendo-se à autoridade do Papa. O comentário prossegue. O poder papal está crescendo. Eu falei para vocês, conforme o poder papal for crescendo, as igrejas que não batizam recém-nascidas serão caçadas na Europa toda. E eu tenho mostrado para vocês que nos últimos 200 anos, o papado ele estava controlado pelo imperador. Eram só papas políticos. O imperador que dizia, ó, quem vai concorrer a papa é você, você e você. As três pessoas que politicamente agradavam a ele. Então, nesse período, eram papas políticos. Então, os anabatistas tiveram menor perseguição. Eles estão crescendo, se desenvolvendo. Agora, o papado está assumindo o controle da situação e nós veremos, principalmente em 50 anos, vai ser organizado cruzadas, inquisição, para pegar esses anabatistas e jogar na fogueira. Eles vão ter que fugir dos locais onde eles viviam. O principal local que eu tenho falado para vocês é um local no norte da França, no norte da Itália, sul da França, que é chamado os Vales de Piemonte, uma região de montanhas, difícil, né, de até sobreviver ali, mas era o local que os anabatistas conseguiam viver para não ser caçado pelo Papa. Mas agora o Papa vai começar a mandar exércitos para esses lugares. O comentário prossegue. O próximo passo é cobrar aos reis que ajudem a Igreja Católica a perseguir as igrejas anabatistas, que eles chamavam de hereges. Bom, o que nós vamos ver agora nesse período? Nós veremos os papas cobrando e até ameaçando os imperadores. Olha, se vocês não ajudarem a caçar esses hereges, né, que não batizam recém-nascidos, eu tenho mostrado para vocês, inclusive, que eles eram pentecostais, eles eram chamados principalmente de valdenses. Então o Papa vai dizer, olha, se vocês não ajudarem nessa perseguição, eu vou começar a excomungar vocês. Então os reis vão ter que ajudar, né?
O próximo item, o item 73, vocês vejam, eu estou sempre citando historiadores para vocês, eu poderia parafrasear tudo isso, mas é importante mostrar o que historiadores falam, né, sobre essas igrejas anabatistas. Okay? Agora eu vou, inclusive, citar aqui um historiador católico. O ano que nós vamos estudar é o mesmo ano, 1177, quando está havendo esse confronto em que o Papa está fora de Roma, ele está voltando para Roma, vai ter um historiador católico que vai dizer que os anabatistas que viviam em uma determinada cidade, que é a cidade de Toulouse, eles são chamados de toulousianos, né? Então eles são chamados de anabatistas toulousianos. Vamos ver o que o historiador católico fala sobre eles. Olha, o historiador católico Jacob Gretzer descreve igrejas anabatistas no ano 1177 e conclui que as igrejas chamadas de toulousianos eram as mesmas chamadas de valdenses e albingenses, ou seja, eram todas igrejas iguais, todas igrejas evangélicas cristãs, ok? Que eles iam dando nomes diversos. E agora, esse nome que nós veremos, o próprio historiador católico vai dizer, são igrejas iguais. Que, como nós vimos há 1000 anos atrás, né, 900 anos atrás, as igrejas eram chamadas de montanistas, novacianos, donatistas. Aqueles nomes caíram em desuso, mas são as mesmas igrejas, porque a característica é a mesma. Não batizam recém-nascidos, não acreditam em purgatório, não fazem invocação ao mundo dos mortos, e isso a Igreja Católica considerava inaceitável. Então ela caça para matar. Bom, vejamos então o que diz esse historiador. Jacob Gretzer, da Sociedade de Jesus, ou seja, um jesuíta, né? Professor de dogmática da Universidade de Ingolstadt, em 1577, examinou completamente o assunto e escreveu contra os valdenses. Ele afirmou sua grande antiguidade e declarou que era sua crença que os toulousianos e albingenses, condenados nos anos de 1177 e 1179, não eram outros senão os valdenses. Ou seja, como eu tenho dito para vocês, como é que nós conseguimos informação das igrejas anabatistas? É através das igrejas que não, através dos perseguidores, através da Igreja Católica e dos seus soldados, nesse caso aqui do historiador católico, que ele dá testemunho sobre essas igrejas, que lá no ano 1577, quando ele viveu, as igrejas anabatistas continuavam sendo perseguidas. Um dos maiores massacres aos valdenses vai acontecer lá no ano 1577. Por quê? Porque vai ter uma parte dos valdenses, que eu vou dizer que eles vão se corromper, eles vão aderir à reforma protestante. E vão até alguns adotar o batismo de recém-nascido. Quando eles fizerem isso, o papado descobre eles e mata. Bom, o comentário prossegue. Cerca de 73 anos antes, no ano 1104, estudamos a conversão do padre Pedro de Bruges à fé evangélica anabatista. E a cidade de Toulouse foi um local onde ele concentrou as suas pregações. Veja, eu até repito esse texto aqui para vocês poderem ver. O historiador Orchard, na sua obra A História das Igrejas que só batizam adultos, ele diz, olha, esse Pedro de Bruges, que era um padre católico, se torna anabatista valdense, sendo nativo daqueles vales das montanhas, dos Alpes, dos quais os valdenses ganharam seu apelido. Ele era padre da cidade de Toulouse
Mas depois que se converteu e se uniu aos albigenses, ele se tornou um dos seus pregadores principais. Olha, são 73 anos que ele tinha se convertido. Ele foi morto, mas a pregação dele naquela cidade, naquela região, se desenvolveu. Porque também, pegar o testemunho lá do ano 200 da era cristã, do montanista Tertuliano, ele diz que o sangue dos mártires, ele gerava novos cristãos, a perseguição gerava novos cristãos. E aqui a Igreja Católica matou Pedro de Bruges. Aquilo era um testemunho, a população comum que via aqueles cristãos simples vivendo no campo, e agora esse padre que se torna um deles, né, aceita Jesus lá naquelas igrejas e começa a pregar a fé anabatista, o que acontece? A Igreja Católica mata ele. E aquilo se tornou um testemunho maior. E nós estamos vendo agora, 73 anos depois, o resultado da pregação de Pedro de Bruges. E em 1177 e 1179, eles são condenados pela Igreja Católica. Essa condenação significa o quê? Vamos aumentar a perseguição. Bom, eu falei para vocês também do discípulo de Pedro de Bruges, e eu comento abaixo sobre ele aí, Henrique de Lausanne. Ele diz: cerca de 29 anos antes, no ano 1148, estudamos que Henrique de Lausanne pregava na região de Toulouse e sofria confronto papal. Citando aí também o historiador John Christian, da obra A História das Igrejas Batistas, a história das igrejas que só batizam adultos. Ok? Ele diz, estamos agora na página 119. O sucesso foi tão grande que congregações inteiras deixaram as igrejas e se uniram a ele, que era um pregador anabatista, tá? Ele era católico, se tornou anabatista, junto com Pedro de Bruges. Quando ele chegou em 1148 a Toulouse, o Papa Eugênio III enviou Bernardo de Clairvaux, o grande caçador de heresia, para aquela cidade para pregar contra ele. Esse homem foi um dos organizadores da Segunda Cruzada. Então você sabe que você está diante de uma pessoa violenta. Eles faziam o que com as igrejas anabatistas? Eles jogavam na fogueira, eles decapitavam, eles torturavam, porque desde Agostinho de Hipona eles tinham aquela crença de que a Igreja Católica pode perseguir e matar, fazer guerra para implantar o reino de Deus. Bom, prosseguindo, agora o item 74, vamos ao terceiro concílio de Latrão, porque, como nós estamos mostrando para vocês, o número de anabatistas está crescendo na Europa. E como agora tem um Papa que é um Papa religioso, não é mais aqueles papas políticos, agora é um Papa escolhido pelos bispos. Por quê? Lembre-se, o imperador, 2 anos antes, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, o Frederico Barbarossa, ele acabou com a divisão, com o cisma do papado, abriu mão do papa político que ele tinha e ficou só com o papa dos bispos. O papa que estava no exílio voltou para Roma, ok? E o papa agora quem é? É Alexandre III. Então, no ano 1179, da era cristã, eu comento aí, o Papa Alexandre III tomou conhecimento do crescimento das igrejas anabatistas, em especial dos valdenses, e também do crescimento da pregação do Evangelho pela Europa. Lembre-se que a Igreja Católica, ela considerava crime você traduzir a Bíblia, ela considerava crime você pregar o Evangelho. Então, essa pregação estava acontecendo, até pelos anabatistas, mas principalmente quando se converteu aquele padre Pedro de Bruges, ele começou a pregar e ele era uma pessoa de grande conhecimento
das Escrituras. Os anabatistas que viviam no campo, eu tenho falado para vocês que eles, na sua maioria, eram pessoas simples, que não podiam ir à escola. E nesse período, ano 1179, assim, a formação, a alfabetização era muito pequena. Então, a maioria deles eram analfabetos. Eu cito para vocês o exemplo como era a Assembleia de Deus. O meu pai era analfabeto. Ele pregava, lia a Bíblia, porque ele aprendeu a ler na igreja para ler a Bíblia. Mas ele nunca foi à escola, nunca votou, porque não tinha formação. Oficialmente ele era analfabeto. Então a maioria dos irmãos viviam escondidos no campo. Eles eram, assim, pessoas que aprendiam a ler para ler a Bíblia. Conhecimento de grego, hebraico, nada disso. Já aquele padre, quando se converteu, ele fez uma revolução na Europa. Por isso o papado o matou. Mas a herança continuou. Muitas pessoas continuaram pregando o evangelho. O discípulo dele continuou pregando. O Henrique de Lausanne acabou morto também. O comentário prossegue. Estamos agora na página 120. Para combater esses anabatistas, ele convocou o terceiro concílio de Latrão, onde decretou a perseguição. Esse livro que eu vou ler agora, eu recomendo muito a vocês que vocês comprem e leiam esse livro. Ele é publicado pela CPAD. Ele trata exatamente sobre martírios. O título do livro é O Livro dos Mártires, publicado pela CPAD. Esse John Fox, ele era um protestante que se converteu às igrejas anabatistas. Isso já vai ser lá nos anos 1600, tá bom? Veja o que ele diz. O Papa Alexandre III, informado desses sucessos pelos bispos de Lyon, excomungou Avaldo e seus seguidores e ordenou ao bispo que os exterminasse, se possível, de sobre a face da terra. Assim começaram as perseguições contra os valdenses. Então, veja a expressão que esse historiador utiliza. Porque a Inquisição eram realmente torturas até a pessoa confessar a fé católica, e muitos casos depois eles matavam. Muitos casos depois eles matavam, porque Agostinho de Hipona tinha dito, se ele confessar a fé católica, mesmo morrendo, ele vai para o paraíso. E é isso que eles estão fazendo. O comentário prossegue. O cânone 26 desse concílio de Latrão, nesse terceiro concílio de Latrão, ou seja, que aconteceu na cidade de Latrão, o cânone 26 proibia os judeus e muçulmanos de possuírem escravo católico. E toda acusação de um católico contra um judeu deveria ser aceita. Ou seja, o judeu, não vou falar muito aqui da perseguição ao judaísmo, né? Mas ele também perseguia. O cânone 27 exigia que os príncipes ajudassem a caçar os anabatistas, que os católicos chamavam de hereges. Ou seja, agora que tem um papa religioso, não é um papa político, ele está dizendo para os príncipes, olha, vocês têm que nos ajudar a caçar esses hereges. E o que os papas diziam para os príncipes? O mesmo que os sacerdotes de Baal, os sacerdotes da religião de Júpiter, diziam para os imperadores. Nós estudamos lá no ano 200, 300, o que eles diziam? Olha, por que existe uma peste aí no império? É culpa desses cristãos. Por que nós estamos perdendo as guerras? É culpa desses cristãos. O que os papas falam agora? Por que o reino de Deus, o reino de Apocalipse, capítulo 20, não tem paz? A culpa é desses hereges. Então, a situação é a mesma. Inclusive, durante a prisão dos cristãos lá no Império Romano, eles eram obrigados a cultuar a Júpiter, a cultuar o demônio, né? Ok? O que
Inquisição Católica faz? Ela obriga esses anabatistas, como nós veremos em diversos documentos na história, a se declarar adoradores do demônio. A pessoa começava a ser torturada, e essas torturas eram terríveis. Eu sempre cito, lembra aquele exemplo do filme Coração Valente? Aquela ali era uma das torturas. A pessoa ser esticada, tá bom? Às vezes a ponto de o tronco, tá bom? Ele se soltar, os braços perder as suas juntas, se soltarem. Os membros ficarem soltos, porque soltava do tronco. Imagine a dor que essas pessoas sofriam. Então, muitas pessoas acabavam se declarando adorador do demônio. Aí, tá vendo? Se confessou que é adorador do demônio. Mas assim, tem pessoas que não resistem. Era uma tortura pior do que o Império Romano. O Império Romano, se não cultuasse Júpiter, eles enfiavam a espada e matavam. Teve raros imperadores, como o imperador Décio, na perseguição do ano 201, que ele, 251, ele exigiu que os cristãos adorassem e torturava os cristãos, mas a maioria só mandava matar. Mas os católicos eram uma tortura muito pior do que a tortura do Império Romano. O comentário prossegue ainda na página 120. O papado sempre foi um grupo político-religioso, e este período que será estudado nos ensina sobre isso. O papado administrava um estado bem rico. Além disso, recebia ofertas de todas as outras igrejas e príncipes. Os imperadores do Sacro Império Romano Germânico pretendiam retomar o controle sobre os bispos e o papado. A historiadora católica Tomé pensa que os anabatistas valdenses eram protestantes e diz não entender por que os protestantes não deram atenção a essa igreja. Essa obra aqui é bem interessante. Eu coloco aí abaixo, você pode pesquisar na internet. É uma historiadora que ela escreveu uma obra para o seu mestrado. E ela fala, aqui nesse texto nós vamos ver, ela fala o seguinte: por que os protestantes não davam atenção a essa igreja dos valdenses, que era tão grande? Ela não tem resposta, eu tenho resposta para ela. Porque os protestantes, eles sabiam que essa igreja não batizava recém-nascidos. Então, os protestantes não gostavam dela. Tanto que Lutero e Calvino eles vão perseguir as igrejas que não batizavam recém-nascidos. Veja o que ela diz. O interesse pela heresia valdense, ela é católica, né? Ela chama de heresia valdense, nos foi despertado quando, ainda na graduação, buscávamos um tema para a monografia de fim de curso. Dentro de um amplo leque que refletia preferências pessoais, história da igreja e o período medieval. Lendo Leroy Ladurie para uma disciplina em curso, observamos a importância do catarismo e estranhamos que os valdenses, tão importantes na literatura confessional protestante, não merecessem mais que poucas linhas na maioria das obras que consultamos. Por que os protestantes não davam atenção e por que essa historiadora não consegue entender? Não? É porque ela pensa, os católicos pensam, que só existe dois tipos de igreja, igreja católica e igreja protestante. Mas eu tenho mostrado para vocês, e deixo claro, e mais do que provado, que existiam sim igrejas fora da igreja católica. E também fora das igrejas protestantes. Essas eram igrejas anabatistas que existiam em grande quantidade pela Europa. E aí a historiadora católica, ela demonstrou esse interesse. Você pode estudar sobre ela é brasileira, né? E fez essa, eu não me lembro qual a faculdade que ela fez esse mestrado. Então é uma obra interessante. Então nós temos que ensinar para os católicos e protestantes que sempre existiram igrejas que seguiam a sã doutrina. E com essas duas características principais: não batizavam recém-nascido e não praticavam o paganismo do purgatório, a invocação ao mundo dos mortos.
O comentário prossegue. Na verdade, os anabatistas valdenses não eram protestantes, e isso explica o fato dos protestantes não destacarem em sua história. Alguns protestantes desavisados acabaram por contar a história dos anabatistas valdenses, pensando se tratar de protestantes. Eu tenho mostrado para vocês o protestante Monastier, que ele escrevendo para o rei, ele queria falar assim, olha, sempre existiram protestantes. Aí ele conta a história das igrejas dos vales do Piemonte, os valdenses. Olha, existiam em grande quantidade esses protestantes para falar para o rei da França que ser protestante é normal, que os protestantes sempre existiram. O que ele não sabia é que ele, na verdade, estava contando a história da verdadeira igreja de Jesus, fugindo da igreja católica, que eram as igrejas anabatistas. E acaba que assim, como eu tenho dito para vocês, católicos e protestantes, eles acabam nos informando sobre essas igrejas, que eram realmente igrejas que tinham poucos recursos, porque tinham que viver no campo. E quando se convertiam católicos, como nós veremos, daqui a pouco vai se converter um outro católico de destaque, aí, vamos dizer, um católico de destaque que tinha condição financeira, ele contrata um monte de pregadores e envia pela Europa, que é o pregador chamado Pedro Valdo. Não que o catolicismo também vai perseguir ele, nós veremos. Bom, eu faço mais uma citação de um historiador aí para vocês, falando sobre esses valdenses, né? E está aí o site para vocês. Ele diz, tendo recebido a história e a doutrina dos antigos valdenses, resta agora estudar sua perseguição. Se você ler esse site aí, ele vai falar sobre os valdenses. Vocês verão que a doutrina deles é exatamente essa que a Assembleia de Deus prega hoje. Inclusive, havia pentecostalismo entre eles. E ele prossegue, apegar-se à verdade da palavra de Deus certamente trará perseguição. Nenhum povo, como grupo, sofreu mais do que os valdenses. A mãe das prostitutas se embriagou com o sangue deste nobre povo. Por que ela está dizendo isso? Porque lá no Apocalipse diz que a Babilônia apocalíptica estava embriagada com o sangue dos santos. E nós estamos mostrando para vocês que, principalmente desde o ano 411, quando Agostinho de Hipona conseguiu transformar os anabatistas em seitas, em hereges, antes eles eram considerados só cismáticos. Quando foi considerado em hereges, eles começaram a usar o exército romano para matá-los. E olha, nós estamos 800 anos depois, e olha que essas igrejas continuam grandes. E por que é importante nós falarmos isso para vocês? Porque, irmãos, na história, verifique na sua igreja quantos jovens vão para a faculdade, para o ensino médio, para a faculdade, se desviam. Por quê? Porque chega lá no ensino médio e fala, olha aqui os cristãos nas cruzadas matando muçulmano, olha aqui os cristãos matando outros cristãos. Quando, na verdade, é a Igreja Católica, é o que esse historiador está falando. É a Babilônia apocalíptica, a mãe das prostitutas, perseguindo a verdadeira igreja. Então, em nossas escolas, o cristianismo é difamado, porque eles contam uma história mentirosa. Eu espero que Deus ainda me dê graça e oportunidade para eu poder escrever um material para o ensino médio, contando a história como ela é. Ok? Bom, o historiador prossegue, ainda na página 121. Então, eu vou reler essa parte, né? A mãe das prostitutas se embriagou com o sangue deste nobre povo, caçados e mortos pela velha prostituta da revelação do Apocalipse, né? Os antigos valdenses ganharam uma coroa de mártires. Grande será a sua recompensa no céu. Então, o que nós estamos vendo e veremos agora nesse período é um grande aumento da perseguição, meus irmãos. Um grande aumento.
Bom, vamos agora ao item 75 do material didático, o ano 1184 da era cristã. Vamos falar agora sobre o Papa, né? Agora o Papa que existe é um Papa só, aqueles dois papas, um dos bispos, outro do imperador, aquilo acabou. Nesse momento, vai ter um momento na história que vai voltar, ok? Mas agora é um Papa religioso, um Papa dos bispos, e ele assim, vai perseguir os anabatistas ferozmente. Bom, ano 1184, a autoridade católica iniciou a perseguição aos valdenses anabatistas de Lyon por ordem do Papa Lúcio III, ou seja, mais uma perseguição. Tirei aí até do site Recanto das Letras um link que vocês devem ler sobre a Inquisição. Ele diz, a Inquisição, falar para vocês agora, a perseguição está desde o ano 411. Mas a Inquisição é o quê? Quando surgem esses papas religiosos, quando voltam ao poder, eles organizam, não como vimos no tópico anterior, eles organizam junto aos reis uma busca das igrejas que viviam escondidas nas montanhas, dizendo para os reis, vocês têm que ajudar os padres. Então os padres iam, investigavam e diziam para a autoridade, pode matar, porque eles são dessas igrejas, né, que chamavam de hereges, ou das igrejas anabatistas. Tá bom? Veja o que o historiador diz. A Inquisição teve seu início em Verona, com o Papa Lúcio III, no ano 1184, inspirada nos escritos de Santo Agostinho. Ele chama de Santo Agostinho. Eu não faço isso nunca. Mas para vocês verem que o que eu estou contando para vocês não é uma história nova, não. Esse engano que está correndo aí nas Assembleias de Deus, dizendo que nós saímos da Igreja Católica, das igrejas protestantes, irmãos, você vai para a história. É fácil você ver que sempre existiram igrejas como a nossa. Isso é muito importante. Por quê? Porque a Assembleia de Deus está sendo enganada pela Igreja Católica, pelas igrejas protestantes, pelas igrejas reformadas. Então vamos vigiar. Eu comento mais abaixo. O decreto do Papa Lúcio III, intitulado Rumo à Abolição, exigia que os bispos realizassem incursões para descobrir igrejas que estavam escondidas entre campos e montanhas. Lembre-se que entre os bispos também está havendo uma mudança. Quem é que escolhiam os bispos? Eu mostrei para vocês. Era o imperador. O bispo era um cargo político. Era aquela pessoa que agradava a política do imperador. Mas Gregório VII começou a mudar isso. E agora o Papa é um Papa religioso, já não é mais um Papa político. E os bispos e arcebispos também são religiosos. Ou seja, são homens que dirigem aquele culto de invocação ao mundo dos mortos. E você sabe que essa é a religião de Baal. Então você sabe que os líderes dessa religião, eles têm um ódio mortal do verdadeiro cristão. Por isso é que eles estão acelerando a perseguição. Vocês vejam, até cerca de 100 anos, eu estava mostrando para vocês a existência das igrejas anabatistas. Agora, é perseguição constante a eles. Eu estava mostrei casos de pessoas que estavam indo para as cruzadas, aí passava pelaquela região das montanhas do Piemonte e falava, encontrei muitas igrejas heréticas lá, ou seja, muitas igrejas anabatistas, que eles chamavam de heréticas. Mas agora a situação é diferente. Veja, eu mostro agora um historiador, um livro que eu recomendo a vocês, está nas referências bibliográficas, de autoria de Charles River, o título A Inquisição Espanhola e a Inquisição Portuguesa, a história e o legado das instituições mais infames da Igreja Católica. Então, e repito, isso é importante porque o teu filho, quando ele vai para a escola,
Não? O jovem lá da igreja, quando ele vai para o ensino médio, para a faculdade, eles colocam esse livro para eles lerem. E os professores, normalmente esquerdistas, eles falam o quê? Olha o que o cristianismo fazia. Eu conheço diversos jovens, irmãos, que foram para o ensino médio, para a faculdade, perderam a fé. Meu filho, quando foi para o ensino médio, para a faculdade, eu sentei com ele e expliquei, olha, vão te falar isso, isso, isso. Vão te falar que o cristianismo estava matando. Você foi criado na igreja. Você sabe que existe uma diferença entre nós e o catolicismo. Na verdade, quem estava matando era o catolicismo, era o Papa. Mas o teu professor vai dizer que era o cristianismo. Então, meu filho não foi abalado por isso. Eu falo sempre para pastores, vocês têm que fazer encontro com os jovens para ensinar eles essa verdade, porque muitos deles vão para a faculdade e perdem a fé por conta dessas mentiras. Isso aqui, esse livro, ele é muito utilizado entre historiadores nas faculdades. Veja o que ele diz. A primeira das inquisições, também conhecida como Inquisição Episcopal, começou em 1184. Naquele ano, o Papa Lúcio III emitiu uma bula papal que ele batizou de Ad Abolendam, o nome latino que significa com o propósito de acabar com. Fazia exatamente isso. Bispos locais ou episcopais eram enviados às suas respectivas dioceses 2 vezes por ano para caçar hereges. Ou seja, os cristãos viviam no campo, escondido, em pequenas comunidades, e aí acabavam que iam organizando igrejas na região do campo. Então, os bispos não podem ficar só nas suas dioceses. Sai procurando. Encontrou dessas igrejas, você tem que caçar e matar, entregar para as autoridades para elas executarem essas pessoas. Isso, se vocês lerem esse livro, irmãos, a quantidade de história de execuções, eu tenho falado para vocês, o livro dos mártires de John Foxe, o livro O Espelho dos Mártires, tá bom? Esse livro também sobre Inquisição. A CPAD tinha um livro, A Inquisição Católica, parou de publicar esse livro. E existem muitos livros sobre Inquisição. Se você ler, só que eles falam o seguinte, é a Igreja Católica matando herege. Outros, eu mostrei um livro para vocês, judaico, de autoria de Harari, ele perguntando por que o cristão matava outro cristão. Aí eu expliquei para vocês. Na verdade, era um falso cristianismo, a Babilônia apocalíptica perseguindo os verdadeiros cristãos. Isso tem que ser ensinado para as pessoas, irmãos, porque as pessoas estão sendo enganadas. Eu complemento esse tópico com um comentário. Os católicos aproveitaram a existência de gnósticos na região para colocar os anabatistas albigenses como gnósticos. E assim eles mentem para a história, mentem para a humanidade. O nome albigense foi dado a esses anabatistas por eles viverem na região de Albi, na França. Bom, então, eu vou mostrar para vocês mais à frente que a Igreja Católica realmente ela vai encontrar gnósticos. Nós sabemos pelas igrejas que eles atacam, que eram igrejas com imagem de escultura, e que, claro, tinha a prática da crença no purgatório, porque essa heresia era praticada pelos gnósticos antes dos católicos. Tá bom? Mas os católicos, então, vão perseguir. Quando eles perseguiam as igrejas anabatistas, você não encontra histórico dos valdenses fazendo guerra contra os católicos. Quando vinham os soldados católicos, e eu vou mostrar para vocês casos que tinham, assim, 3.000 soldados católicos perseguindo os anabatistas, para vocês verem que eram igrejas muito grandes. Tá bom? Então, quando ocorre a perseguição aos anabatistas, eles só fogem. Eles vão peregrinando pela Europa. Por isso que eu tenho falado para vocês também. O nome que melhor se aplica a essa igreja não seria nem Anabatista. Eu utilizo Anabatista porque foi o nome utilizado na história. Então é mais fácil para identificar. Mas o nome que eles se identificavam era Igreja Peregrina. Tanto que nós veremos o livro O Peregrino
ele será escrito por um anabatista, lá em 1640. Tá bom? John Bunyan, ele era um anabatista. Ele não era reformado nem protestante, como alguns querem dizer. Ele era cristão, pelo amor de Deus, não difama o homem. Então, os anabatistas, você não encontra eles fazendo guerra aos católicos. Por quê? Porque Jesus Cristo disse para nós não resistirmos ao ímpio. E isso se aplica aos católicos. Jesus Cristo disse, eu vos envio como ovelha ao meio de lobos. Então, os valdenses diziam, nós não pegamos em armas nem para nos defendermos. Ok? Já com os gnósticos, que viviam também nessa cidade de Albi, eles vão fazer guerra contra os católicos. Nós veremos essa guerra. Veremos as matanças, católico matando gnóstico e gnóstico matando católico.